todo aqui da mestiçagem é um discurso que, em alguns momentos, o Luiz Estevão vai reconstituindo essas narrativas, passando por intelectuais, desde os jesuítas ainda no século XVIII, que pensam o que é a sociedade do vice-reino da Nova Espanha, que gente é essa, né? O que está se formando aqui? Então ele recupera desde os jesuítas e vai atravessando vários autores do século XIX para investigar a forma pela qual se foi construindo uma visão valorativa desse tecido social mestiço. É claro que no meio disso há momentos de crítica, de descrença, de uma certa desilusão com uma sociedade da onde não poderiam brotar grandes frutos, né? Se a gente pensar no Brasil desse período, a mestiçagem era o que havia de pior, né? A mestiçagem era a pior das soluções porque o mestiço seria uma degradação de raças puras, né? Se a gente for pensar nos discursos sociais científicos do final do século XIX. No México, as soluções para dar uma outra conotação para esse problema encontraram um outro caminho. E essa discussão toda, no livro do Luiz Estevão de Oliveira Fernandes, culmina com a publicação de uma obra que estreia no ano de 1884, que foi uma coleção organizada por um historiador, um brilhante historiador do México do século XIX, chamado Vicente Riva Palacio. Vicente Riva Palacio, que lança uma coleção de 5 tomos, 5 volumes, voltada ao grande público, como se fosse uma enciclopédia, chamada México através dos séculos. México através de los siglos. E essa obra do Riva Palacio, México através dos séculos, vou colocar em português, tá? Uma obra super bem editada, era uma coedição de uma editora espanhola e de uma editora mexicana. As duas juntas lançaram essa coleção de capa dura, um friso dourado, enfim, toda uma sofisticação na reprodução das imagens. Era uma coleção fartamente ilustrada, e o México através dos séculos, que foi uma coleção de grande êxito editorial, seria, na visão do Luiz Estevão, o ápice desse discurso que vai se forjando em torno do conceito de mestiçagem como esteio da identidade nacional, como esteio de um discurso que conseguia unificar e pacificar a sociedade mexicana em torno de uma identidade comum. Tá? E a coleção México através dos séculos seria uma grande celebração desse resultado, desse ponto de chegada, depois de séculos de história em que essas operações foram se colocando, houve tensões, houve violência, houve sangue derramado, e vocês vão ver como esse sangue aparece nas pinturas. Não se trata de negar a violência que marcou essa história, mas o discurso pacifica esse passado e consegue extrair do passado um desfecho que é o da harmonia, o da integração, que é, portanto, o da identidade partilhada, compartilhada. Não existe nesse desfecho, né, em torno do conceito de mestiçagem como base da nação, não existe um lugar explícito para o índio do presente. Não existe. Tá? Assim como vou terminar falando sobre a cidade do México de novo, e um pouco o que é feito lá e o lugar dos índios. Esse índio é um pouco varrido para fora da cena. O México bonito, o México que foi levado para a exposição universal lá na Europa, e foram feitas litografias representando o México, a cidade do México, essas imagens do Império Azteca, do soldado espanhol. Não existe lugar para o índio do presente nesse discurso identitário do México
dessa época. Onde é que vai haver lugar para isso? Nas imagens identitárias que se produzem no México depois da Revolução. Aí o índio vai ser tema da arte muralista, a arte que vai ser feita não mais em cavalete, nos padrões acadêmicos, para ser exposta em museu, mas a arte que vai para os prédios públicos, para todo mundo enxergar. Essa é uma arte que incorpora o índio comum, o índio que carrega o seu filho num pano nas costas, o índio que carrega o fardo com milho, o índio que pega na enxada, o índio de chapéu trabalhando embaixo de sol. Esse índio de carne e osso aparece nas pinturas muralistas dos anos 20. Tanto é que havia no México do século XIX e muito intensamente durante o Porfiriato, uma academia de artes que formava os pintores, a Academia de São Carlos, que era clássica, né? Para você ser pintor no México oitocentista, a porta de entrada era a Academia de São Carlos. E depois da Revolução Mexicana surge um certo conflito entre a arte acadêmica da Academia de São Carlos e a renovação, que era a arte muralista que se inspira lá no mundo soviético, né? Mas falando assim bem rapidamente, surgem pintores como Diego Rivera, como Clemente Orozco, como Davi Alfaro Siqueiros, que propõem essa nova forma de fazer arte e que encontram um protetor no seio desse Estado pós-revolucionário, um secretário de Educação Pública chamado José Vasconcelos. E o José Vasconcelos traz esses pintores que estavam começando ali, buscando um espaço, traz esses pintores para o âmbito do Estado, para o seio do Estado, e dão apoio, recursos, força para essa arte se difundir. Então, o Vasconcelos convida, por exemplo, o Diego Rivera para pintar as paredes do prédio de educação pública, da Secretaria de Educação Pública na Cidade do México. O Diego Rivera usa aquele espaço gigantesco para preencher as paredes com a história do México, mas uma história do México que não era mais a história dos astecas e depois da Espanha, mas que era a história da Revolução Mexicana, que era a história da Reforma Liberal, que era a história das guerras, que era a história dos índios sendo explorados nessas minas, que muitas vezes tinham presença de capital estrangeiro. Então ele mostra o imperialista, ele mostra o índio suando a camisa para trabalhar. Isso tudo sob os auspícios do Estado mexicano pós-revolucionário. E mais concretamente, da figura do José Vasconcelos. Não por acaso, isso é um tema para depois, mas o José Vasconcelos foi autor de um livro chamado A Raça Cósmica. Alguém aqui já ouviu falar da Raça Cósmica? Que é um livro em que ele vai pensar o tema da mestiçagem por um novo viés. Que já não é esse viés do Porfiriato, do Império Azteca, depois Espanha, depois Porfiriato, nessa sequência. O Raça Cósmica vai valorizar esse índio do presente, mas é um outro momento e para isso teve uma revolução no meio, né? Foi uma inflexão em muitos sentidos. Vou retomar o tema da educação. A educação secundária, então, vai acontecer aqui na Escola Nacional Preparatória, o Gabino Barreda tem um papel fundamental, os científicos vão se formando e vão ocupando um espaço importante na construção desse ideário sobre o Estado e a nação mexicana durante o Porfiriato. Então, a Escola Nacional Preparatória, de alguma forma, ela também cria uma certa unidade de pensamento para esses homens que vão atuar, que vão ter um papel de destaque. E, paralelamente a isso, a escola primária também é um horizonte de preocupações desse Estado, com uma força de políticas públicas que não se compara à da Argentina, mas esse tema também se coloca. E aí eu quero rapidamente descrever algumas coisas em relação a isso. A primeira delas é que, já na década de 1870, antes do Porfírio chegar ao poder,
é aprovada uma lei de que as províncias deveriam se responsabilizar pela escola primária pública. As províncias deveriam prover educação primária, gratuita, laica, obrigatória para a população de cada província, para a população de cada região. E em nome disso, as escolas que existiam desde o período colonial, escolas rurais, que muitas vezes eram escolas que recebiam a presença de um padre, de um cura, de um evangelizador, de alguém ligado, portanto, ao clero regular. Essas escolas que durante todo o período colonial procuraram se sustentar com recursos do próprio pueblo. O dinheiro da comunidade era um dinheiro usado para pagar o salário do professor rural, do professor da escola primária, do chamado professor de primeiras letras. Desde o século XVI isso acontecia. A coroa espanhola havia previsto, quando se criaram os pueblos, que o dinheiro comunitário seria usado para pagar o salário de um professor. Mas esse professor era um padre que vinha, era um índio que tinha aprendido um pouco mais e ele próprio se tornava o professor do seu pueblo. A coisa toda era muito improvisada e com participação da igreja, e o Estado não tinha realmente instrumentos para fazer essa educação primária se universalizar antes dessa lei da década de 1870. Muitos pueblos tiveram escola. Há uma autora que eu gosto muito, chamada Dorothy Tank Estrada, que mostra índices por distritos no México, na época da independência, por exemplo, mostrando quantos pueblos ali contavam com uma escola rural naquele momento. E esses números não são nulos, ou seja, apesar de rarefeita, essa escola estava assim presente já desde tempos vice-reinais. E, no entanto, nos anos 1870, o Estado, agora o Estado republicano, liberal, os liberais estão no poder, começa a, de fato, se empenhar em estruturar um sistema público de educação. Então, essa lei já provoca alguma movimentação de professores que vêm em nome do Estado para assumir escolas primárias locais. E eu vou dar aqui um exemplo da escola do pueblo de Anenecuilco e, ao mesmo tempo, do pueblo vizinho, o pueblo de Ayala. Eram pueblos vizinhos e eles tinham uma escola lá que estava abandonada há muito tempo. Então, quem sabe o que é o pueblo de Anenecuilco? Alguém já ouviu falar? Não posso falar para escrever, senão eu escrevo errado. Anenecuilco e Ayala. Alguém sabe o porquê desse meu exemplo ser sobre o pueblo de Anenecuilco, no estado de Morelos, no México? Anenecuilco era o pueblo de Emiliano Zapata. Claro que Emiliano Zapata aqui ainda não, né? Ele frequentou essa escola de que eu vou falar na década de 1890, um pouquinho depois. Mas já no início dos anos 1870, um professor, em nome dessa nova conjuntura de vitória dos liberais, em nome dessa nova lei que obrigava as províncias a prover educação pública, chega aos pueblos de Anenecuilco e Ayala. Ele era natural de Ayala, tinha saído de lá para lutar nas guerras, lutou contra os franceses, lutou contra o Império de Maximiliano, tinha uma vivência sobre o preço da vitória da causa liberal. Isso é muito importante. Ele foi para essa escola convicto de que os liberais tinham lutado desesperadamente para chegar àquele ponto de oferecer uma escola laica e pública para a população. Então, o Dom Mônico chega a esses pueblos com essa perspectiva e ele, Dom Mônico de Ayala,
tem uma história super interessante sobre a vida dele, sobre a família, os antepassados dele, que já tinham lutado em outras guerras, enfim. A história dele, de alguma forma, simboliza a história desse México do século XIX, com as guerras sucessivas, com a população camponesa sendo envolvida nesses conflitos todos. E, bom, ele chega lá para organizar, fazer viver novamente essa escola, agora com o apoio do Estado. Então, é muito interessante porque ele obtém uma casa para instalar a escola. Essa casa tinha 2 grandes janelas, essa casa tinha uma lousa, tinha alguns bancos comuns para as crianças sentarem, tinha uma grande mesa. Essa casa tinha uma cópia da Constituição Liberal de 57. Vejam só que interessante. Tinha algum material didático. O que era esse material didático? Eram as cartilhas que o Estado começou a produzir nesse período. Então, a história desse professor que vai parar lá no Pueblo é uma história que se cruza com a história de um Estado liberal que vai procurando fornecer material didático, material escolar, para subsidiar esse trabalho educacional. O que usa o Dom Mônico de Ayala? Ele usa, por exemplo, uma cartilha lancasteriana. O Lancaster tinha sido um educador, idealista na Inglaterra, que criou um sistema de ensino para os trabalhadores das fábricas. E tinha toda uma concepção sobre educação simultânea. O professor era um só para alunos de várias séries, de várias idades. Então, ele ensinava, mas ao mesmo tempo os alunos mais velhos ensinavam os menores. A educação se dava simultaneamente, nem tudo vinha do professor, porque a educação era multisserial. E vocês não pegaram isso no Brasil, mas eu peguei ainda. De escolas rurais que eram multisseriais. E uma professora, em geral mulher, única, ensinava da 1ª à 4ª série ao mesmo tempo, na mesma sala. Então, muito interessante também como no Brasil isso mudou de pouco tempo para cá, no que diz respeito às escolas rurais. E essas professoras muitas vezes eram leigas, elas não tinham diploma, mas elas tinham um magistério e elas tinham alguma formação para poder dar aula. Hoje em dia isso é impossível, porque hoje em dia as delegacias de ensino, há todo tipo de controle, só vai dar aula no ensino fundamental 1 quem tem diploma de pedagogia. Mas isso é uma coisa muito recente. Então, vejam como no México essa operação também vai se dar. O Estado começa a produzir cartilhas, tem livro de aritmética, tem dicionário da língua espanhola, tem a Constituição, tem cartilha para alfabetizar. E o Dom Mônico de Ayala vai incorporando esse material para ensinar aquelas crianças do pueblo, que eram crianças que faltavam à escola para ajudar os pais na lavoura, eram crianças que, para as quais a frequência à escola não era prioridade. Elas iam pouco. O pai do Zapata, conta uma historiadora, diz que ia mandar o Zapata para a escola para tirá-lo um pouco do sol. Enfim, vamos dar uma trégua para esse menino, vou quitar-lo um pouco do sol, né? Tira do sol, manda esse menino para a escola, mas é claro que a hora que o trabalho apertar e for o momento da colheita, ele não vai para a escola. Então, em meio a isso, o que vai acontecendo é que o Dom Mônico de Ayala reconstrói essa escola e vai usando material oficial escolar que o governo começa a selecionar, a escolher, começa a contratar autores. O Justo Sierra vai escrever um livro sobre o Juárez, vai escrever livros menores e mais acessíveis, que eram conhecidos como catecismos pátrios, porque era o formato do catecismo católico, mas levado para conteúdos nacionais, cívicos. Essa estratégia foi muito usada no México. Esse tipo de material foi sendo elaborado para se usar nessas escolas. E a experiência toda do Dom Mônico de Ayala e depois o professor que o sucedeu, que era um professor chamado Dom Epimênio Vara,
é de que, de alguma maneira, ele na escola ensinava matemática, ensinava as primeiras letras, mas ele, sobretudo, ensinava essa história da luta dos liberais no México, né? Essa história das guerras e do projeto dos liberais no México. E uma hipótese interessante da gente imaginar é o papel que teria tido essa escola em um pueblo que foi o berço do plano de Ayala, do Zapata, que foi uma explosão camponesa em meio à Revolução Mexicana. Não é? Ou seja, que encontro é esse entre um pueblo que está no meio disso tudo, tinha uma fazenda próxima que ficava tirando terra desses dois pueblos, eles tinham que se organizar, escreviam carta para o Porfírio Dias. Tudo isso está colocado, mas ao mesmo tempo em que eles resistem contra a grande fazenda, eles também frequentam essa escola, tem um professor lá ensinando a Constituição, ensinando o que é esse conceito de Estado liberal e por aí vai. Para encerrar esse assunto, duas palavras. O Estado porfirista vai, portanto, investindo na criação de todo um sistema que controlava, que supervisionava as escolas primárias em todo o país. Aos poucos, o professor, para dar aula nessa escola, tinha que fazer exames todo final de ano para ver se ele passava, para ver se o conhecimento que ele tinha era respaldado pelo Estado. Havia fiscais que vinham, que acompanhavam o trabalho desse professor. Havia o ministro Joaquim Baranda, que foi ministro da Educação do Porfírio durante todo o final do século XIX, frequentava congressos pedagógicos, escolhia que tipo de educação a gente vai dar, como é que se ensina uma criança a ler. Essas escolhas pedagógicas foram sendo feitas no âmbito do alto escalão do Estado. E os livros foram sendo impressos e isso tudo circulou, chegou às escolas, isso tudo foi ajudando a conformar o ambiente dessas escolas primárias. Agora, sempre essas escolas primárias, durante o Porfiriato, não eram suficientes para alcançar o conjunto da população mexicana. É por isso que o México do Porfiriato ainda é um México de uma população majoritariamente analfabeta. E o tema da universalização da escola primária, da alfabetização, se tornou um tema para o México pós-revolucionário. Isso não foi resolvido aqui. E o José Vasconcelos voltou a essa batalha, idealizando a figura de um maestro missioneiro, um professor missionário que iria ao campo, muitas vezes um voluntário que iria ao campo ensinar as crianças camponesas e indígenas a ler e a escrever. Tá? Então isso aqui vai ganhando forma e o Estado interfere, escolhe pedagogia, produz livro, mas ainda não se trata de uma estrutura universal. Então agora, muito rapidinho sobre o François Xavier Guerra. Qual é a grande novidade desse livro do Guerra, que foi a tese de doutorado dele? A gente já falou dele naquela primeira aula sobre independências. Tudo que existe sobre o porfiriato tem uma ênfase muito grande até esse livro em de que maneira o porfiriato explica a Revolução Mexicana. Aquilo que eu falei para vocês em relação à expoliação de terras camponesas, a situação dos trabalhadores, ou seja, o porfiriato seria o momento de um México antigo, de um México arcaico que teria sido suplantado pela Revolução, né? A Revolução como realmente um momento de quebra, de ruptura para surgir algo novo. E o Guerra vai colocar a questão em novos patamares, com a seguinte ênfase. Para ele, o porfiriato cumpriu um papel de transição entre o antigo regime e a Revolução e o México pós-revolucionário. O porfiriato seria, na verdade, um momento de início da modernização. E a grande quebra na história do México estaria no início do porfiriato e não na Revolução Mexicana. A transição que o Porfírio fez teria sido fundamental para se redefinir os termos da organização social, política, econômica desse país.